Deus, abençoa, fortalece os seus filhos. Bendito é o teu santo nome. Receba a nossa adoração. Encha a nossa vida com a tua presença. O melhor dessa terra na mesa do teu povo. Lá em Jeremias capítulo 18, você tem a Bíblia? Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Vamos a esse louvor falando de Jesus, nome precioso. Enquanto você maneja ou vai abrindo a sua Bíblia, Jeremias capítulo 18, acha aí por favor. Enquanto isso, do outro lado você pode enviar a sua mensagem, como você que é dizimista, e de fato você será consagrado como dizimista, você já pode enviar o seu nome, um exemplo desses tantos nomes que estão aqui. Eu tenho exemplo alguns aqui que já foram recortados, dá para fixar aqui, fechar aqui? Alguns nomes como esse, esse aqui no caso é Laura Julião, tem outros aqui, são tantos, tem a Elizabeth Tiago, como também tem a Milagrosa Lino Comé, espero que não seja parente do Dr. Comé. Então no dia 3, nós vamos imergir dentro do, não vou colocar hoje, né? No dia 3, nós vamos imergir dentro do santo óleo o seu nome. Tantos nomes estão aqui, as pessoas, tantos nomes estão aqui, estão enviando através desse número que passa no rodapé do seu televisor. Você também, que é dizimista, e você afirma compromisso de devolver os dízimos até o dia 3 de maio, então você pode enviar o seu nome dizendo: chamo-me fulano e eu vou devolver o meu dízimo, quer seja por forma bancária ou até mesmo passando pela igreja e apresentar meu donativo dentro do gasofilaço que está aí. Você vai passar, vai canalizar, você vai canalizar através do gasofilaço seu dízimo. E então no dia 3, quando for domingo dia 3, eu vou recolher esses nomes todos, eu vou emergir dentro desse santo óleo, eu vou clamar a Deus para que haja uma consagração. Consagração quer dizer separação. Que haja uma separação na sua vida dos dizimistas, tá bom? No dia 3 de maio, em nome de Jesus. Vamos a esse louvor, por favor. Travou tudo agora. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. A sua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amar.
naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, o nome precioso, Jesus, o nome precioso, pra te adorar. Glória a Deus. Levanto. Capítulo 18 de Jeremias. Acha aí, por favor. Capítulo 18 do livro de Jeremias. Senhor, fala conosco e nos abençoa nesta manhã, através desta mensagem. Dá-nos sabedoria e entendimento, até o mais simples, em nome de Jesus. O vaso, abaixa um pouco o teclado. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O que nos sugere, não pode ter pressa. Você não vai ouvir a minha palavra, você vai ouvir as minhas palavras. Em outras palavras, eu tenho muito para te falar. Eu tenho muito para te falar. Então, logo a priori, Deus nos deixa claro que não devemos ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Você que confecciona o alimento, você não pode ser apressada, porque vai acabar estragando o que você está fazendo. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Ou seja, o desespero, a ansiedade são inimigos da perfeição. Mas uma coisa me chama a atenção, é que Deus ele não fala para Jeremias subir. Ele não diz a Jeremias sobe. Ninguém na vida, até o ser mais pobre ou iletrado, ninguém na vida se prepara para cair, para descer. Não. Ninguém na vida gosta de descer. Então, Deus fala para Jeremias, dispõe-te. Tem que haver uma disposição, se prepara. Dispõe-te para descer, ou seja, se prepara para descer. Descer aonde? A casa do oleiro. Geralmente a casa do oleiro não fica em cima da montanha. A casa do oleiro, ela fica embaixo. Às vezes na caverna. Nas casas mais simples, ou nos lugares mais simples. Já fui algumas vezes em Maracuene para visitar a casa do oleiro. Já fomos algumas vezes na casa do oleiro.
em Maraquene para visitar a casa do oleiro. E lá conhecemos a casa do oleiro. Não é um prédio, não é um lugar glamouroso, não. É claro que o rendimento que vem da casa do oleiro é incalculável. O rendimento que vem da casa do oleiro é incalculável. Porém, a própria casa do oleiro, ela não tem muita aparência na sua maioria. Não tem muita aparência. Não tem muita aparência, muito brilho. Mas lá naquele lugar, vê muita riqueza. São casas muito simples. E são casas que não tem muito brilho, não tem muita luz. E Deus falou para Jeremias: dispõe-te para descer. Se anima para descer. Será que você estaria animado em descer? Mas ele falou uma coisa para a casa do oleiro. A casa do oleiro pode ser comparada à casa de Deus, à igreja. Todas as vezes que você ouve na Bíblia falar da casa do oleiro, se refere à igreja. Porque nós somos vasos. Você é um vaso. Você pode ser um vaso de honra, como também pode ser um vaso de desonra. Você pode ser um vaso de honra para a sociedade, para o mundo, para a família, como também você pode ser um vaso de desonra. Imagine essas pessoas que se beneficiaram de anistia, se fala? Se beneficiaram, foram soltos mais de 5.000 homens, foram perdoados sua culpa, e foram soltos mais de 5.000 homens. Já no dia seguinte, já foi roubado e voltou de novo. Será que essa pessoa é honra ou uma desonra para a família? Porque não pensou, a família chorou a vida inteira para que houvesse perdão. De repente alguém foi à igreja, de repente alguém pagou advogado e não deu certo, de repente alguém tinha que levar marmita todos os dias até as quadras, até a cadeia, e foi solto, beneficiou, saiu, dia seguinte voltou de novo. Será que é uma honra essa pessoa para a família? Claro que não. Você é um vaso de desonra. Mas não está condenado. Pode ainda mudar. Enquanto vivo, ainda pode mudar. Ainda pode mudar. Até quem é sentenciado a pena perpétua ou de prisão perpétua, ainda pode mudar amanhã, se Deus quiser. Ainda pode mudar. Então não tem nenhuma sentença definida para um homem que ainda respira. Não há. Não há. Porque se Deus quiser, ainda pode mudar a sua sorte. Mas o que eu quero explicar é a questão de vaso de honra e vaso de desonra. E vaso de desonra. Aqueles que foram vasos de desonra, desonraram a família, foram presos, expuseram a família, e de repente, depois que se beneficiaram, saíram e se arrependeram, e são novas pessoas hoje, já não voltam a cometer os mesmos crimes. Agora são vasos de honra para a família. Olha lá a casa do oleiro, um dia já fomos, olha como é que é a casa do oleiro, tão bonita, né? Nada. Mas você sabe o que tem o dono dessa casinha aí? O dono dessa casinha tem ali no quintal dele, tem no quintal aí umas bombinhos, mini base. Fora outras conquistas que ele tem, mas toda a conquista vem dentro dessa casinha aí. Essa casinha já gerou mini base, já gerou uma casa própria, já gerou tanta fortuna para o dono dessa casinha aí. Isso aí foi lá em Maraquene, nós fomos lá para visitar a casa do oleiro, e você não sabe quanta riqueza veio. Você olha para essas 4 paredes, essas cadeiras vazias, você sabe quanto de riqueza já gerou essa casa para pessoas? Você sabe quantos desempregados chegaram aqui e prosperaram?
Você sabe quantos doentes, condenados, pessoas que chegaram na cadeira de rodas, já levantaram nessa casa? Você sabe quantas famílias entraram aqui destruídas e se reconstruíram e voltaram de novo? Você sabe quantas pessoas chegaram aqui tristes, angustiadas, pensando em se matar e hoje são pessoas felizes, otimistas? Você sabe quantas vidas já chegaram aqui sentenciadas à morte pela medicina, ou desenganados pela medicina, e disseram que não tinha mais jeito, e quando chegaram aqui, reviveram. Você sabe quantas pessoas, quantos vasos chegaram aqui condenados com demônios, com feitiçarias, e quando chegaram aqui, suas vidas mudaram? Então a casa do olheiro, ela é a igreja. A Bíblia diz que dispõe, anima-te para descer a casa do olheiro. Ou seja, quem é que desce? É quem é humilde. O orgulhoso não desce, só desce o humilde. O que nos sugere a casa de Deus é a casa dos humildes. É para pessoas humildes. Se você não tem humildade, você não vê com os bons olhos a casa de Deus. A casa de Deus é lugar dos humildes. É casa dos humildes. Às vezes Deus permite que a gente desça o nosso pedestal, não porque Ele não nos ame. Jeremias era um profeta, escuta isso. Jeremias era um profeta. E Jeremias não ia conseguir ouvir a Deus. Preste atenção nisso. Dá para fechar aqui? Jeremias, ele era um profeta. E ele não ia conseguir ouvir a Deus. Imagina um profeta não conseguir ouvir Deus na sua dimensão. Por isso que Deus manda ele descer, para Deus mostrar, conseguir falar com ele. Porque na condição que ele estava, ele não ia conseguir entender e ouvir a voz de Deus. Então, mesmo sendo profeta, Deus manda descer. Não é pelo fato de você ser bispo, ser pastor, ser obreiro. Não é pelo fato de ser padre, apóstolo, profeta, que você consegue ouvir a Deus a tempo inteiro, não. Algum momento Deus vai permitir você descer, só para você poder ouvir Ele. Não é pelo fato de você conhecer teologia, ou pelo fato de você ser alguma coisa na sociedade, não é pelo fato de você ser rico. Em algum momento Deus vai permitir um degrau abaixo, para você descer, para você poder ouvir Ele. Deus permite às vezes. Mas quem é que vai compreender isso? Que quando Deus nos permite descer é porque quer falar conosco. Quem é que vai compreender isso? Que quando Deus nos permite descer, quando Deus nos permite perder, quando Deus nos permite descer o pedestal, é porque Ele quer falar conosco. Quem é que vai compreender? Só quem é humilde de coração. Porque se você não for humilde, você não vai entender quando Deus te manda descer. Quando Deus permite você descer. E atualmente a gente tem visto isso. A gente tem visto isso. Muitos daqueles que tinham o privilégio não estão a conseguir ouvir a voz de Deus. Não estão a conseguir ouvir. Que esse momento é oportuno. Esse momento que a igreja está sofrendo, esse isolamento é um momento oportuno de nós ouvirmos mais a voz de Deus. Que esse momento de isolamento é oportuno de nós ouvirmos mais a voz de Deus, de nós conhecermos mais a Ele na sua vertente, de nós nos envolvermos com Ele, termos o nosso particular com Ele, que nesse momento de isolamento
que seja o momento que Deus queira que nós tenhamos o nosso particular com Ele. Quem que vai compreender se não for humilde? Quem? Que vai entender isso? É só quem for humilde. E Deus só consegue falar aquele que é humilde de coração. Se não for humilde, Deus não vai conseguir falar com você. Deus não vai conseguir falar com você. Olha o que diz a Bíblia. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Resumindo, a casa do oleiro é para os humildes. A casa de Deus é para os humildes. Não é para os pobres de dinheiro, humildes de coração. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: és que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que coisa! Você lembra lá em Gênesis? Você lembra lá em Gênesis, no dilúvio? Você lembra? Você lembra? A Bíblia diz que pesou o coração de Deus quando o vaso se quebrou na sua mão. O vaso que Deus tinha feito se quebrou na sua mão. E isso pesou o coração de Deus. Mas Deus decidiu refazer de novo. Deus decidiu refazer de novo. Mostra lá. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Deus havia feito vasos, mas os vasos se racharam, se quebraram. Os vasos se racharam e Deus ele eliminou os vasos e refez outra vez. É que Deus ele é poderoso, né? Ele pode quebrar os vasos e refazer. Deus ele quebra os vasos e refaz outra vez. O vaso se quebrou. Os vasos que Deus tinha feito se quebraram, se racharam, os homens se corromperam, se estragaram com a corrupção. Então ele disse: me arrependo de ter feito. O que você faz quando se arrepende de alguma coisa? Você desfaz, não é isso? Quando você se arrepende de ter feito alguma coisa, você se desfaz. Quando você se arrepende de ter feito mau design, ou quando você percebe que não devia ser da maneira como é, você quebra e refaz de novo, não é isso? Você desfaz. Deus se desfez dos vasos e voltou a refazer outros novos vasos por meio de Noé. Quando ele disse para Noé: vai, crescer, multiplicar e encher a terra. Ele achou graça perante o Senhor. Ele achou graça. E Deus se desfez. Tem uma parte que Deus fala para ele, que ele era para se multiplicar, encher a terra. Tem não, entende? Então você vê que os vasos se desfizeram. E nesse momento Noé teve um particular com Deus. Naquele isolamento, Noé conheceu mais a Deus. Noé andou mais com Deus. Naquele isolamento, Noé teve conversa mais com Deus, até com os animais. Até com os animais. Noé descobriu a virtude da pomba. Sabe que a pomba, quando... Vou desdenhar essa mensagem hoje, que essa mensagem é muito profunda, a mensagem da pomba. Eu já li várias vezes, não tinha entendido por que Noé, ele solta a pomba, e a pomba ela volta com o raminho. Mas creio que Deus vai nos dar a oportunidade, se calhar quinta-feira, a gente fala da virtude da pomba, tá? Mas Noé ele tem o seu particular. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela.
Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus se desfez dos vasos rachados, dos vasos da desonra, e Ele refez outra vez novos vasos, através de Noé, de seus filhos, sua descendência. Então, de novo, Deus, Ele percebe aqui, em Jeremias, e Ele diz para ele: desce lá, porque os vasos estão rachados. Os vasos estão rachados mais uma vez. Que coisa. Os vasos estão rachados mais uma vez. Os vasos estão rachados mais uma vez. Mas não é o fim. Eu tenho um propósito, não é o fim. Eu vou refazer de novo esses vasos. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, e se na tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pesava ou que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante a mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Uma emenda. Você já fez uma emenda na calça? Eu me lembro na primeira classe, na primeira, segunda, quando a gente usava aquelas calças, aqueles calções do alfaiate do vizinho, que ele arranjava os panos que sobravam, que tinha umas cores que entravam depois. Você já usou essas calças, não? Naquela época a gente usava aquelas calças e nas escolas não tinha carteira. Não havia carteiras, estudávamos embaixo das árvores e sentávamos e as calças ficavam pisca-piscas atrás. Você já lembra? Ficavam com as piscas atrás e ali a mamãe cortava a capulana e colocava. Você tinha 50 cores na mesma calça. Você já usou? Ela fazia a emenda, claro. Ela dava um jeito, cortava a capulana ou cortava, emendava a calça. E era a vida. No meio da pobreza, a emenda nos safou. Você vê como a emenda é importante, né? Até no meio da pobreza, no meio da calamidade, a emenda nos pode dar continuidade. Então a Bíblia diz: ainda que a sua vida hoje esteja tão problemática, a sua vida esteja tão problemática, ainda que hoje a tua família esteja tão problemática, ainda que a tua situação esteja tão difícil, se você emendar, se você colocar uma emenda aí, é possível você viver mais um ano, mais um dia. É possível você prolongar mais nesse casamento, nesse relacionamento. É possível você prolongar mais um dia, quem sabe, nesse emprego. É possível você se aguentar mais um pouco. Mas o problema é você estar vendo e você não quer fazer a emenda. A emenda até funciona na lei. Até nos artigos, às vezes, se faz emendas. Às vezes se faz emendas para corrigir alguma falha. Às vezes se faz várias vezes
o próprio governo tem feito emendas na lei. Emendas na lei. Todos os dias. Então a emenda parece ser feio, mas ajuda. Você que é pobre sabe muito bem o que estou a falar. Quando você queima a sua camisa, sabe que na nossa maioria só tínhamos 3 camisas em casa, né? E às vezes a camisa queima a hora que você precisa dela. Quando você passa um ferro, é a hora que queima. É aquela mesmo que você queima a sua camisa a hora que você precisa dela. E às vezes é ali naquele prego, não é aquele prego da porta, que a gente fecha a porta. E quando você sai já apressado e de repente você ouve um... Meu Deus do céu, pensa no desespero do pobre. Pensa no desespero do pobre, porque o pobre tem um defeito. O pobre só engoma a hora que ele quer vestir. Enquanto que a roupa do rico está tudo lá. Mas o pobre já não, ele só engoma naquela hora. Ele só acende carvão para engomar aquela hora que ele quer vestir. E de repente aquela mesma camisa, aquela mesma calça, meu Deus do céu. Você tem que voltar e pegar na agulha e sentar com isso. É a situação. É a situação. Mas Deus, Ele fala da emenda. Qual versículo nós mostramos a emenda? 11, né? Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outro. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Às vezes pode parecer até vergonha para aqueles que te conhecem. Pode pensar que você já é matreco. Pode até pensar que você mudou, você é um bobo. Não, você não é um bobo. Eu vi uma moça esses dias, ela falava assim, poxa, eu fui humilhada porque eu estava devolvendo o dízimo. Alguém falou que eu era boba porque estava levando o dízimo. Inclusive ela escreveu aí na internet. Mas eu faço com gosto e com prazer, porque só Deus sabe como eu cheguei na casa dele. Quando eu precisei, foi Deus que me abraçou. Acho que foi a Atena, essa menina que escreveu lá. Foi Deus que me abraçou quando cheguei na casa dele. Eu vi um homem, foi ontem inclusive, e ele disse, pareceu até vergonhoso o convite que eu recebi, mas eu decidi fazendo uma emenda. Essa obra, essa casa toda gloriosa que eu estou fazendo, eu levantei ela em 6 meses, desde que eu decidi colocar os pés na igreja. Em 6 meses que eu coloquei os pés na igreja, eu levantei esse monstro de casa e eu fiz uma emenda na minha vida. E a vida mudou de fato. Eu fui lá ontem com a pastora e conhecemos a belíssima casa dele. Belíssima casa. Mas isso tudo foi uma emenda que ele fez. Ele fez uma emenda, ele corrigiu a vida dele, fez uma emenda e hoje está aí feliz, um homem feliz na vida. De repente você passa vergonha fazendo uma emenda, mas não se sinta constrangido nem envergonhado. Essa emenda de certeza terá tapado vergonha maior. Essa emenda terá tapado uma vergonha maior. Então é preferível que as pessoas riam, zombem de você, enquanto você tem uma emenda, ainda que seja tricolor. Mas pelo menos você cobriu uma vergonha maior. E é o que a Bíblia nos refere aqui. Olha. Mas eles dizem, não há esperança, por que andaremos consoante os nossos... Porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo o quê? A leveza? Não, a dureza do seu coração maligno.
coração ele tem que ser muito vigiado. O coração é um órgão que ele pode nos abençoar. O coração, na verdade, é o pensamento, né? Ele pode nos abençoar, como ele pode amaldiçoar todas as áreas da nossa vida. O coração, porque é dele quem procede as fontes da vida. Olha só o que diz a Bíblia a respeito do coração, para terminar aqui. O coração, ele pode nos abençoar. Quando o coração for leve, flexível para Deus, para fazer uma emenda, para melhorar a nossa vida, esse coração pode muito nos abençoar. E se ele for duro, ele pode nos amaldiçoar. Olha o que diz lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida financeira, as fontes da vida física, as fontes da vida social, as fontes da vida familiar, as fontes da vida espiritual. Essas todas fontes procedem do coração. Então, se o coração for mau, for duro, é bem provável que as fontes ou a sua vida tenham encalços, fica amarrada. De repente você não percebe por que está dando tudo errado na sua vida. De repente você não percebe por que as coisas só estão dando errado. E às vezes é isso aqui que você não quer prestar atenção. De repente é isto, é o coração. Deus quer uma emenda na nossa vida. Deus quer uma emenda. Deus está clamando nesse isolamento por uma emenda. Tem que haver uma emenda. Se você não fizer emenda, se eu não fizer emenda, se nós não fizermos a emenda dos nossos caminhos e do nosso coração, das nossas ações, quem sabe? O meu ministério depende desta emenda. O seu ministério depende dessa emenda. O seu trabalho depende dessa emenda. O seu casamento depende desta emenda. Se não houver uma emenda no seu trabalho, na sua vida, como prosperar? Como ser bem-sucedido? Como tapar uma vergonha maior? Se não houver emenda, como cobrir uma vergonha maior? A única maneira é a emenda. Eu quero convidar você para fazer uma emenda. Eu quero chamar a igreja e a todos que nos ouvem, nos chamam para fazer uma emenda. Cada um sabe em que precisa se emendar. Quer seja político, quer seja liberal, quer seja empresário, quer seja a sociedade civil, quer seja crente ou religioso. Este é o momento de fazer uma emenda. Em que área você precisa de emenda, você sabe. Você sabe. Olha para o seu coração e o coração vai te dizer aonde você precisa de emenda. Alguns precisam de emenda na boca, são muito fofoqueiros. Mas tem uma fofoca pior que a serpente. Até a própria serpente fica espantada quando ela abre a boca. É uma fofoca daquela que a língua dela parece que tem 50 serrotes. Alguns a emenda tem que ser na boca. Alguns a emenda nos olhos, alguns a emenda na mão, mas ela te rouba o dízimo para valer mesmo. Mas ela come o dízimo para valer mesmo. Ela quando mete a mão no dízimo é para valer mesmo. Alguns a emenda nos pés, alguns a emenda no coração. Cada um sabe. Alguns a emenda no pensamento. Deus está pedindo uma emenda. Por que a tua família está destruída, hein? Por que a tua família está acabada? Por quê?
Por quê? Por que a sua vida está do jeito que está? Por que a tua saúde está do jeito que está? Por quê? Vê se você não precisa de uma emenda. Deus está clamando por uma emenda. Por que o teu ministério está travado? Por quê? Por que o teu ministério travou, parou? Por quê? Por quê? Deus está clamando por uma emenda. E a única forma de você perceber aonde precisa emendar é ser humilde para descer. Quando você desce, Deus vai falar com você. Quando você desce, Deus ele vai conversar contigo. Deus vai te mostrar a racha e você vai lá e vai fazer uma emenda. Ah, daí vai ser para a glória. Daí será para a glória. Conseguiu fazer emenda? Você vai vender muito caro esse vaso. Muito caro. Eu já vi vasos ranchados que foram tratados com a cera e foram pincelados e saiu com um preço muito caro. Foi emendado. Foi emendado. Uma emenda. Faça uma emenda. E pode ser que o seu valor cresça mais depois da emenda. Tá? Pode ser que o seu valor cresça mais. Eu quero convidar você para junto conosco orar. Se você puder ficar em pé, se você puder junto conosco entrar em oração, ou ainda mesmo que sentado na sua casa, sentado mesmo em espírito, você pode entrar conosco nesta oração. Restaura a minha vida. Pode ser que você possa, junto conosco, fazer essa emenda e melhorar o seu valor. Melhorar o seu valor. Vamos lá. Molda o meu ser, meu Pai. Se existe algum mal em mim, tira o meu cativeiro. O que não posso fazes tu por mim. Use-me meu coração. Eu já não quero ser igual. O velho homem já me fez tanto mal. Restaura minha vida. Restaura minha sorte. Nesse teu braço forte, sentir o seu amor de paz. Oh, Santo Deus. Olha-me aqui dentro. Sonda meus pensamentos. Sonda os meus pensamentos. É mais do que um momento. É mais do que um momento. Pode liberar o som. Eu não te esquecerei jamais. Te adoramos. Usa o meu ser, meu Pai. Se existe algo mal em mim, tira o meu cativeiro. Que não posso fazes tu por mim. Você-me teu coração. Eu já não quero ser igual. O velho homem já me fez tanto mal. Restaura minha vida. Restaura minha sorte. Esse teu braço forte, sentir o seu amor de paz. Oh, Pai querido, Olha bem aqui dentro.
pensamentos, quanto aos meus pensamentos, é mais do que um momento, mais do que um momento, não te esquecerei jamais. restaura minha vida, restaura minha sorte, esse teu braço forte, Sentir o seu amor de paz. Olha, Senhor, vem aqui dentro, sonda meus pensamentos, é mais do que um momento, eu não te esquecerei jamais. Quem se esquecerá? Quem se esquecerá deste isolamento, desta pandemia, coisa jamais vista em nossa geração? Quem há de se esquecer desse momento, do isolamento das igrejas? Quem se há de esquecer? Ninguém. Ninguém se esquecerá desse momento. Afinal, o Senhor quer falar conosco. Afinal, o Senhor clama por uma emenda. Tem compaixão de nós. As nossas ações foram duras contra ti. As nossas ações foram duras contra o Senhor. Tem misericórdia. Tem compaixão, pois entregamos o nosso coração à conversão agora. Tem misericórdia, pois entregamos o nosso coração à conversão, para emendar os nossos caminhos, para nos retratar contigo, e fazer e refazer as nossas ações, permitindo assim que a emenda, ainda que os homens zombem, riam de nós, ainda que o mundo se escarneçam pela cor da nossa emenda, mas a vergonha maior terá sido tapada. Ninguém verá nossa nudez. Ninguém verá nossa nudez, porque a vergonha maior terá sido tapada. Ainda que com uma cor que o mundo não gostava, não uniforme. Ainda que com a cor de sangue a nossa emenda, sim, Senhor. Ainda que com a cor de sangue a nossa emenda, pois foi mesmo com sangue que o Senhor nos emendou perante ao Pai. Foi mesmo com sangue que o Senhor nos emendou. Ainda que com a cor de sangue perante o azul, perante o branco, perante o verde, ainda que zombies riam de nós, mas, Senhor, vergonha maior terá sido tapada, vergonha maior terá sido coberta. Pelo que nós te pedimos, tem misericórdia, tem compaixão e poupa-nos e nos cobre em nome do Senhor Jesus. Eu te imploro e te suplico, pois tenho certeza de que o Senhor nos cobriu, nos escondeu, de que o Senhor nos pôs debaixo de sua voz, debaixo de sua lei, sua vontade, da sua graça. E te imploramos, ó Pai Santo, Deus de Israel, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado.
seja feito de nós vasos de honra, que o teu povo, que aqueles que nos acompanham, nos ouvem, sejam refeitos vasos novos, para levar avante uma nova geração. Para levar avante uma nova geração. Assim como de Noé veio uma nova geração, que após essa crise, que após essa pandemia, através de nós venham uma nova geração. Geração de pastores não gananciosos, não serpentes. Geração de pastores de Deus. Geração de obreiros de Deus. Uma geração de membros tementes, convertidos. Uma geração de uma sociedade de paz. Uma geração de uma sociedade de paz, de uma sociedade livre. Sim, Senhor. Oh, Pai querido amado, que depois dessa situação venha de nós uma nova geração. Uma geração amável, não uma geração egoísta, não uma geração egoísta, avarenta, não uma geração egoísta, avarenta, mas uma geração, Senhor, que agrada a Ti, amável, associável, pelo que eu Te louvo, Te agradeço. Aceita o Teu povo e a nossa vida agora. Aleluia. Bendito Deus. Entrega a sua vida aí. E seja glorificado o nome de Jesus Cristo. Hoje e amanhã e para sempre. Em nome de Jesus. E graças a Deus. E pode glorificar o nome dele. Porque através de você, uma nova geração vai nascer para a glória de Deus. Esse louvor é lindo, tá? Uma nova geração vai nascer através da nossa vida. Meu Deus, abençoa, fortalece os seus filhos. Bendito é o teu santo nome. Receba a nossa adoração. Enche a nossa vida com a tua presença. O melhor dessa terra na mesa do teu povo.